Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a primeira parte da minha lista sobre indução magnética. Assunto legal, bacana, que cai bastante aí nos vestibulares dentro do magnetismo, né? Dentro daquilo que cai de magnetismo. Um dos assuntos mais abordados é a indução magnética. Eu acho um assunto bem legal também. Então vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Eu vou fazer nessa primeira parte os 13 primeiros exercícios. Os últimos que falam sobre transformadores eu vou fazer num outro vídeo em separado, tá bom? Mas deixa eu mudar minha tela aqui. Bora lá, temos aqui já o nosso primeiro exercício da Unesp 2022, olha que legal. Ele fala assim, ó, o microfone é um dispositivo capaz de converter ondas em sonoras em sinais elétricos, transmitindo informações para um alto-falante ou um gravador. Ele é constituído por uma membrana oscilante, uma bobina e um ímã. Quando ondas sonoras atingem a membrana oscilante, ela passa a vibrar, fazendo a bobina oscilar com a mesma frequência das ondas na região onde atua o campo magnético criado pelo ímã do microfone, gerando uma corrente elétrica induzida. Essa corrente é produzida devido ao fato da vibração da bobina fazer o quê? Então vamos lá, você tem ali um ímã com uma bobina e a membrana faz essa bobina vibrar na região onde tem um campo magnético. Galera, o que está acontecendo ali é o fenômeno da indução magnética. E nesse fenômeno você tem uma variação do fluxo do campo magnético gerando uma corrente induzida, uma força eletromotriz induzida também. O que a gente vê na lei de Faraday. Vamos escrever aqui a lei de Faraday, ó. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é igual a menos a variação do fluxo do campo magnético, o Fermi, tá bom? Dividido pelo tempo. Esse menos que aparece aqui, ele não entra na conta, né? Ele é só um menos para dizer que essa força eletromotriz e a corrente induzida, elas são contra a variação do fluxo. Isso é a lei de Lenz. Então, por isso a gente chama essa lei escrita desse jeito de lei de Faraday-Lenz. E é ela quem rege a indução magnética. Aí, se a gente olhar as alternativas, o que tem aqui na primeira alternativa? A vibração da bobina provoca a separação dos polos norte-sul do ímã do microfone, gerando uma corrente elétrica induzida entre esses dois polos. De jeito nenhum. Se você já assistiu aqui o vídeo sobre magnetismo, eu vou deixar o link aqui, o melhor vídeo do canal, não é por nada não. Nesse vídeo você viu que existe o princípio da inseparabilidade. Você não pode separar os dois polos de um ímã, eles são inseparáveis. B. Então a vibração da bobina provoca uma variação do fluxo magnético através dela, gerando uma tensão elétrica e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida. Perfeito. É essa a nossa alternativa, ó. Alternativa B. Então você tem uma força eletromotriz induzida, né? Que é essa tensão elétrica que ele disse, justamente, e a tensão, essa força eletromotriz induzida, gera por sua vez uma corrente. A alternativa C fala que a vibração elimina a tensão elétrica provocada pelo ímã do microfone, criando uma corrente constante. Não, de jeito nenhum. Por quê? Se você eliminar a tensão, aí que você não vai ter corrente mesmo. E o ímã não gera nenhuma tensão, é a variação do fluxo que produz uma tensão. A alternativa D falava em causar uma variação na constante elástica da membrana oscilante. Também não é isso que gera a corrente induzida. E a alternativa E falava em gerar uma variação no comprimento do fio a ser percorrido pela corrente, modificando sua resistência e possibilitando o movimento de elétrons desse fio. Como assim mudar o comprimento do fio? Está esticando? O fio é elástico agora? Não é isso. Então temos realmente a alternativa B. Legal, né? Vamos já aqui para o exercício 2, UniOeste 2020. Ele fala assim, ó. Uma espira metálica é colocada em uma região do espaço onde existe um campo magnético B perpendicular ao plano da espira. Inicialmente, o campo magnético possui intensidade de 2 Tesla, sendo que essa intensidade de campo varia com o tempo t
no intervalo de 0 a 3 segundos, conforme o gráfico abaixo. Então aqui você tem o gráfico, o campo magnético começa em 2 Tesla, depois cai para 1 Tesla e se mantém constante a partir daí. Considerando o gráfico e a indução eletromagnética produzida na espira, o que é correto a gente afirmar? A. A força eletromotriz na espira, no intervalo de tempo de 0 a 1 segundo, é maior do que a força eletromotriz no intervalo de 2 a 3 segundos, pois a intensidade do campo é maior para o intervalo de 0 a 1 segundo. Será, galera? Vamos lembrar aqui de novo da lei de Faraday-Lenz. A força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo dividido pelo tempo. E o fluxo do campo magnético é igual ao campo, a intensidade do campo, multiplicado pela área da espira, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. É o ângulo formado entre o campo magnético e uma reta normal à espira. O fluxo, beleza, ele vai existir, né? Tendo um campo magnético atravessando a espira, você tem fluxo, mas o lema da indução magnética é: não basta ter fluxo, tem que variar. O fluxo em si não provoca nenhuma corrente induzida, não induz nenhuma corrente nem DDP. É só a variação do fluxo que faz isso. Então, se você olhar aqui o intervalo de 0 a 1 segundo, assim como o intervalo de 2 a 3 segundos, ali você tem um fluxo constante. Se o campo é constante, o fluxo também não muda. E aí, consequentemente, não tem força eletromotriz induzida, não tem corrente induzida. Então aqui, E igual a zero e E é igual a zero. Você só tem uma força eletromotriz induzida no intervalo de 1 a 2 segundos, que é quando tem variação do campo e variação do fluxo. E como que é essa força eletromotriz induzida? Como a gente tem aqui uma variação constante, uniforme, então a força eletromotriz induzida também vai ser constante. É como se fosse, fazendo uma analogia, a velocidade, né? Quando você tem uma variação de espaço constante, a velocidade é constante. Quando você tem uma variação de velocidade uniforme, a aceleração é constante. E quando você tem uma variação de fluxo uniforme, como está acontecendo, a gente pode dizer que a força eletromotriz é constante. Então, vamos ver aqui, ó, B. A força eletromotriz induzida na espira é constante nos intervalos de 0 a 1 segundo e 2 a 3, e variável de 1 a 2. Esquece, está errado isso aí. Então a A está errada, a B está errada. C. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, a força eletromotriz na espira é diferente de zero apenas no intervalo de 1 a 2 segundos. Exatamente. É isso que acontece. Então a alternativa correta é a alternativa C, de sabedoria. E o D, né, só para a gente analisar, D fala que a força eletromotriz é nula em todo intervalo de tempo, já está errado. E a E fala que a força eletromotriz no intervalo de 0 a 3 segundos decorre da interação entre campo magnético variável e os elétrons em repouso no metal que compõem a espira. Não, galera, o que acontece ali realmente é a indução magnética, né? Você tem ali um campo elétrico, um campo magnético variável que gera uma força eletromotriz que vem de um campo elétrico não conservativo, não vamos entrar nesse mérito de aprofundamento, e aí você acaba tendo uma corrente induzida. Sem contar que para que exista uma interação entre campo magnético e os elétrons não podem estar em repouso, eles têm que estar em movimento. Lembra da força magnética QVB seno θ? Se a velocidade dos elétrons for zero, aí a gente pode dizer que a força magnética sobre eles é zero também. Então, tá feito o exercício 2, vamos para o 3. Fica paradinho aí, pronto. 3. Enem 2018. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias,
e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, enrolado em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Galera, isso aqui é o mesmo princípio de funcionamento dos cartões de aproximação. Eles têm uma bobina também dentro deles, e aí a maquininha ela produz uma radiofrequência e induz uma corrente na bobina dentro do cartão e faz ele funcionar. Então ele não precisa de uma bateria, né? Porque a radiofrequência gerando uma corrente pela indução magnética alimenta ele. E aí ele pergunta pra gente, né, o exercício. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, o quê, ó? Será que o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina? Não. O campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina? Não. O campo magnético da onda de rádio induz uma corrente na bobina? Sim. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina? Não. E o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina? De jeito nenhum. Temos apenas a alternativa C como alternativa correta. Então, deixa eu marcar aqui. É o fenômeno da indução magnética facilitando a nossa vida. Certinho? Então vamos para o 4, outro do Enem. Esse aqui eu gosto muito, acho bem legal, ele explica o funcionamento da guitarra. Ele fala assim, ó, o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais da sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Por que será? O que acontece com a corda de nylon? Vamos fazer um desenho aqui para ilustrar o funcionamento do captador? Olha só, você tem aqui um ímã, certo? Com seus polos norte e sul. E em torno desse ímã você tem um enrolamento, uma bobina. Você tem aqui uma bobina enrolada em torno desse ímã. E a corda da guitarra, de aço, passa aqui por cima do ímã. O que acontece? O campo magnético do ímã acaba produzindo, induzindo dois polos magnéticos também na corda. E aí, quando a corda tem um campo magnético induzido nela, a vibração dessa corda acaba produzindo uma variação do fluxo no campo magnético que atravessa a bobina. Então, olha que bacana, quando a corda vibra, você tem uma variação de fluxo na mesma frequência ali na bobina, embaixo dela. E aí essa variação de fluxo é que gera uma corrente que vai para o amplificador e ali ele transforma essa corrente alternada em uma onda sonora, no som que a gente ouve. Legal, né? Saber que a indução magnética está por trás do funcionamento da guitarra, assim. E aí o que as alternativas colocam para a gente? A corda de nylon isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Mas como assim? A corrente não passa pela corda, né? Não tem nada a ver. A corda está ali só na guitarra, mas ela não está conduzindo nenhuma corrente. Então, essa não é a correta. B. A corda de nylon varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com aço, não tem nenhuma relação com a condução ou não de corrente, né, com a produção do som. C. A corda de nylon apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. E aí, se ela não se magnetiza,
ela não produz uma variação do fluxo do campo magnético e, consequentemente, a guitarra não funciona com cordas de nylon. É essa a nossa alternativa. Alternativa C, para variar. A alternativa D dizia que a corda de nylon induz correntes elétricas na bobina mais intensas do que a capacidade do capacitor. Produziria som do mesmo jeito, talvez fosse queimar o capacitor, que não é o caso. E E, oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo capacitor, pelo captador. Na verdade, não, porque um violão funciona com cordas de nylon tranquilamente, porque ele não precisa da indução, né? Então ela oscila na mesma frequência da outra corda, só que ela não produz a corrente induzida. Então, temos de novo a alternativa C e vamos para o 5. Olha só, o exercício 5. Só lembrando, galera, aproveita, ó, já curte o vídeo aí, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilha com quem você sabe que está estudando magnetismo também, vai ser bem legal isso aí. O 5 fala para a gente considerar uma região do espaço em que a intensidade do campo magnético, apontando para cima, esteja variando em função do tempo, como mostrado no gráfico da figura. Uma espira quadrada condutora de lado 20 cm e resistência 10 miliohms é mergulhada nessa região de tal forma que as linhas de campo sejam perpendiculares ao seu plano. Está escrito piano aí, mas não é piano, é plano, né? Quando a espira é vista por cima, o módulo e o sentido da corrente nela induzida são quais? Então vamos lá, vamos desenhar aqui a espira. Espira quadrada, certo? De lado 20 centímetros. Existe um campo magnético atravessando ela aqui, ó, apontando para cima. Desse jeito. Bom, para saber a corrente que passa pela espira, o primeiro passo é descobrir qual é a DDP, a força eletromotriz gerada aqui, né? Vamos lembrar que o fluxo do campo magnético é igual ao campo vezes a área, vezes o cosseno de um ângulo θ. Como esse ângulo é o ângulo formado entre a reta normal a essa espira e o campo magnético, no nosso caso, o cosseno de θ é o cosseno de zero, né? Θ vale zero e o cosseno de zero vale 1. Então, o fluxo é igual ao campo vezes a área, sendo que a área de uma espira com lados de 20 centímetros, ó, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Aqui eu tenho 20 centímetros ou 0,2 metros. Aqui eu também tenho 0,2 metros. Então a área é 0,2 vezes 0,2, o que vai dar 4 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, né? 0,04. E aí a gente pode calcular aqui o seguinte: a variação do fluxo pelo tempo é o que dá para a gente a força eletromotriz. Na hora de fazer o cálculo, eu vou calcular em módulo, não uso aquele sinal negativo, ele só está se referindo ao sentido da corrente ou da força eletromotriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, variação do fluxo dividido pelo tempo. Ou seja, fluxo final menos fluxo inicial dividido pelo tempo. E o fluxo final é igual ao campo final vezes a área, enquanto o fluxo inicial é o campo inicial vezes a área dividido por ΔT. Galera, na parte de cima, a gente pode colocar essa área em evidência e aí fica assim, ó. Campo final menos campo inicial, quer dizer, a variação do campo multiplicado pela área dividido pelo tempo igual à força eletromotriz induzida. No gráfico,
a gente pode pegar aqui ó, esses dois pontos que ele deu para a gente. E aí eu vou ter campo final. Campo final 9 militesla, tá aqui ó. 9 vezes 10 a menos 3. Ah, cuidado, ó, que tem um mili aqui. Então tem que colocar o 10 a menos 3. Menos o campo inicial. 3 vezes 10 a menos 3. Vezes a área 4 vezes 10 a menos 2. Todo mundo dividido pelo tempo, de 1 a 3 segundos, você tem 2 segundos. E aí essa força eletromotriz induzida vai ser igual a 9 menos 3, 6 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 2, já vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar 12 vezes 10 a menos 5, ou 1,2 vezes 10 a menos 4. 1,2 vezes 10 a menos 4. Aqui, deixa eu ver. A gente tem a DDP, né? Essa é a nossa DDP. Então, aqui, volts. E aí, a corrente, e pela lei de Ohm, Uri, é igual à força eletromotriz induzida dividido pela resistência. Isso vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4, dividido pela resistência que ele deu para a gente, ó, 10 miliohms. 10 miliohms é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 ohms. Isso vai dar, galera, quanto ali? Ó, 10 a menos 4 por 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então, 0,12 vezes 10 a menos 1, ou 12 vezes 10 a menos 3 amperes. 12 vezes 10 a menos 3, a gente tem o hábito lá em casa de chamar de 12 mili. Então, ficou 12 miliamperes, o que aparece nas alternativas C e D. Agora eu tenho que saber qual é o sentido dessa corrente, vista de cima. Então, para um observador, olhando a partir de cima, ó, observador olhando daqui. Eu vou fazer um outro desenho aqui embaixo. É o seguinte, ó, do ponto de vista desse observador, o campo magnético ele está saindo da espira. Né? E se ele está saindo da espira e a intensidade dele está aumentando, como que vai ficar a corrente induzida aqui? É aí que entra a lei de Lenz. A lei de Lenz diz para a gente que o fluxo, que a corrente induzida, ela é sempre contra a variação do fluxo do campo magnético. Então, se eu tenho um aumento do fluxo do campo magnético no sentido para fora, né, para fora da folha, a corrente induzida, que é contra, que tenta compensar essa variação, vai produzir um campo magnético no sentido oposto, ou seja, um campo magnético entrando na folha ou, no caso, aqui na tela. Para que a corrente induzida produza esse campo que aponta para dentro da minha folha ou da minha tela, usando a regra da mão direita, eu vou perceber que ela tem um sentido horário. Então a corrente induzida, ela tem que ter um sentido horário para poder produzir esse campo contrário ao aumento do fluxo magnético na espira. E aí você fica com 12 miliamperes no sentido horário. De novo, a gente tem a alternativa C. A alternativa C
Esse aqui até agora foi um dos mais, ou com certeza até agora o mais complexo, o mais difícil da lista, mas veja aí. Se tiver alguma dúvida, já sabe, manda nos comentários para mim, né? Vou ter o prazer em ajudar você aí a explicar tudo direitinho. Mas esse aqui, ó, de escola militar, né? Formação de oficiais da Marinha Mercante. Resolvido. Vamos para o próximo? O próximo exercício, o Enem 2020, fala assim, ó. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do quê? Bom, então a gente tem ali um movimento de rotação gerando uma variação no fluxo do campo magnético que acaba gerando, por sua vez, uma corrente induzida. De repente, essa corrente aumentou, né? E ele quer saber o porquê que aumentou, né? A diferença de potencial aumentou, né? A força eletromotriz induzida aumentou. E ele quer saber por quê. Vamos lembrar, de novo, que a força eletromotriz induzida em módulo é igual à variação do fluxo do campo magnético dividido pelo tempo, onde o fluxo do campo magnético é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ, ângulo formado entre o campo magnético e a reta normal à espira, uma reta perpendicular à superfície da espira. Para que você aumente a força eletromotriz, aumente a DDP, quais são as suas opções? Ou você vai aumentar a intensidade do campo magnético, né? O campo magnético tem que de repente aumentar, o que seria estranho porque ele é produzido por ímãs e os ímãs não têm por que de repente aumentarem a intensidade do campo magnético deles. Pode ser um aumento da área das espiras, o que também não faz o menor sentido porque as espiras são fixas, né? São enrolamentos, são bobinas ali em torno do núcleo que gira. Ou você pode mudar o tempo, reduzir o tempo em que o fluxo varia. Esse cosseno de θ aqui, nem adianta a gente olhar para ele, porque o cosseno de θ é o que está variando o tempo todo. E nesse caso, é justamente o ângulo formado ali entre o campo magnético e a bobina naquele movimento de rotação que vai fazer o fluxo variar o tempo todo, né? E quanto mais rápido esse fluxo variar, ou seja, quanto menor o tempo, maior é a força eletromotriz. E aí, se a gente olhar as alternativas, o que ele fala? Ó, esse aumento da diferença de potencial resulta do aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Pelo contrário, tem que ser uma redução do tempo e não um aumento. Se o tempo aumentar, como ele é inversamente proporcional à força eletromotriz, a tensão vai diminuir. B. É um aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento da sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Tá? Como que você de repente vai ter um aumento da área das bobinas? Não faz sentido. C. Aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. E de onde vieram esses campos magnéticos? Não faz sentido. D. Aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Perfeito, é isso. Então, quanto mais rápido o fluxo variar, maior é a DDP, a força eletromotriz induzida que você tem. Alternativa correta? Alternativa
D. A alternativa E falava em um aumento da resistência interna do condutor, que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Não faz sentido, como assim? De repente vai aumentar a resistência porque de repente aumentou a espessura do fio? Da onde? Ele inchou do nada? Não tem o menor sentido isso. Então, galera, só pode ser a alternativa D. Beleza? Ó, Enem 2020, resolvido. E vamos para o 7. Exercício 7, Federal do Paraná 2020. Um circuito retangular plano tem uma área constante de 40 cm² e é submetido a um campo magnético B, que é perpendicular à sua superfície. O campo magnético atua em toda a superfície do circuito e tem módulo B variável. O comportamento de B em função do tempo é dado pelo gráfico a seguir. Considerando o exposto acima, determine o módulo da força eletromotriz induzida que surge no circuito retangular entre os instantes 10 e 30 segundos. Vamos que vamos! Lei de Faraday-Lenz na veia. O módulo da força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo dividido pelo tempo. O fluxo do campo magnético, no caso de um campo perpendicular, perpendicular à superfície da bobina, é simplesmente B vezes A. Então, campo final vezes a área menos o campo inicial vezes a área. Campo final vezes a área é o fluxo final, enquanto o campo inicial vezes a área é o fluxo inicial. Então, a gente tem aí a variação do fluxo dividido pelo tempo. Então, essa força eletromotriz induzida, se eu colocar a área em evidência, vai ser campo final menos campo inicial, que eu posso até chamar de ΔB, se for o caso, vezes a área sobre ΔT. Usando os dois pontos que ele pediu para a gente, 10 e 30 segundos, esse ponto e esse. E lembrando que o campo magnético está em militesla, 1010 a menos 3, a gente vai ter aqui, campo final, 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3, menos o campo inicial, no instante 10 segundos, 2 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela área, 40 cm², 40 vezes 10 a menos 4, você vai falar, da onde 10 a menos 4? Eu tenho que passar para metros quadrados, deixar tudo no sistema internacional. E tudo isso dividido pelo intervalo de tempo de 10 a 30 segundos, a gente tem 20 segundos. E aí, 6 menos 2 dá 4 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 40 sobre 20 dá 2, vezes 10 a menos 4. E essa força eletromotriz induzida vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 7 volts. 8 vezes 10 a menos 7. Não temos alternativa, é um exercício discursivo, mas está resolvido. Olha que beleza. Lei de Faraday direto. E aí, curtiu? Lembra, se curtiu, se gostou, se entendeu direitinho? Vai lá e dá um joinha no vídeo, né? Dá aquela clicada no joinha, senta o dedo ali, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as novidades, vale a pena. Vacila não. Agora, esse aqui é bacana, esse aqui eu gosto de colocar em prova. Esse aqui é bom para compreensão da indução magnética.
Esse cara fala para a gente analisar a figura a seguir, onde a gente tem o fluxo do campo magnético em Weber em função do tempo. Ele fala: o gráfico da figura acima registra a variação do fluxo magnético φ através de uma bobina ao longo de 5 segundos. Das opções a seguir, qual oferece o gráfico da força eletromotriz induzida em função do tempo? Bom, vamos entender aqui o que está acontecendo. Para começar, a gente tem um aumento do fluxo, ou seja, temos uma variação do fluxo, o que diz para a gente que vai ter uma força eletromotriz induzida. Como esse aumento do fluxo ele é uniforme, é uma reta, ele é linear, a gente pode dizer que a corrente induzida ou a força eletromotriz induzida é constante. Aí depois, entre 1 e 2 segundos, reparem que a gente tem um trecho aqui onde o fluxo é constante. Se o fluxo é constante, significa que nesse trecho a força eletromotriz induzida é igual a zero. Depois a gente tem um outro trecho, uma variação do fluxo. Só que essa variação do fluxo ela é contrária à variação do período 0,1, né, de 0 a 1 segundo. Por quê? De 0 a 1 segundo o fluxo estava aumentando e de 2 a 4 segundos o fluxo está diminuindo. Então você vai ter também uma força eletromotriz constante, mas com sinal trocado em relação àquela primeira. E depois, entre 4 e 5 segundos, você volta a ter uma força eletromotriz de mesmo formato, né, parecida com aquela primeira entre 0 e 1 segundos. Porque você tem ali um fluxo que aumenta em função do tempo. E aí, se a gente analisar todos os gráficos, né, eu já posso começar eliminando. O primeiro que eu eliminaria aqui é o E, porque ele mostra uma força eletromotriz diferente de zero entre 1 e 2 segundos. Todos os outros estão certinhos. Agora, dos que sobraram, o único que condiz com aquilo que a gente analisou é o gráfico da alternativa A. Porque, olha só, a força eletromotriz no intervalo de 0 a 1 é igual àquela que a gente tem entre 4 e 5. Porque as variações de fluxo foram iguais, o fluxo era crescente. Já entre 2 e 4 segundos, a gente tem uma força eletromotriz simétrica, isso, né, com o sinal trocado. Por quê? Ao passo que entre 0 e 1 segundos, ou 4 e 5, o fluxo estava aumentando, entre 2 e 4 ele estava diminuindo. Então, isso dá um sentido contrário para a corrente induzida ou um sinal trocado para a força eletromotriz. Alternativa A. Exercício resolvido. Esse aqui, né, se você é meu aluno, fica a dica. Eu gosto de colocar exercício assim na prova, hein? Fica atento. Outro que cai bem numa prova, olha só que maravilha, o NESP 2012. Esse aqui é bonitinho. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução da velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico vertical sujeito apenas à ação da força-peso. Então pode ver aqui no desenho da esquerda, ó, você só tem a força-peso atuando sobre o ímã. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento agora uniforme por dentro de um tubo cilíndrico vertical de cobre, sujeito à ação da força-peso e da força magnética vertical para cima. Olha aqui, ó, tem duas forças agora. Surgiu essa força magnética. Força magnética, né, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos e a resistência do ar. Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnéticas criadas por ele,
Olha só, linhas de indução magnética criadas por ele, pelo ímã. E o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética vertical para cima no ímã é indicada por qual letra? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui são as linhas de indução produzidas pelo ímã, né? Então o ímã está com o polo norte virado para cima, o sul virado para baixo. E a gente sabe que no ímã as linhas de indução saem do norte e entram no sul. Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Por isso a gente já pode eliminar a alternativa B, porque está entrando no norte e saindo do sul. A gente pode eliminar a alternativa C, pelo mesmo motivo. E a gente pode eliminar também a alternativa D, porque está entrando no norte e entrando no sul, não faz o menor sentido. Ou seja, ou é a alternativa A, ou é a alternativa E. E aí, para você saber qual é o sentido da corrente, tem um macetinho que é bem legal, que é o seguinte. Esse ímã, ele vai ser repelido pela corrente para cima, né? Ele tem que receber uma força para cima, uma força contra o movimento. Então, toda vez que um ímã em movimento gera uma corrente induzida, ele sofre uma força contra o movimento. A lei de Lenz é a lei do contra. Quer dizer, ele tem que receber uma força magnética para cima. Então é como se ele estivesse sendo repelido por essa corrente elétrica que passa embaixo dele. O polo sul do ímã está virado para essa corrente. Para ser repelido, ele tem que estar próximo a outro polo sul. O que significa que a corrente induzida embaixo do ímã tem que se comportar como polo sul de outro ímã, porque aí sul com sul dá uma força de repulsão para cima. O macete é você desenhar sobre aquela circunferência aonde se estabelece a corrente o S de sul. Você desenha o S de polo sul, coloca a setinha nas pontas e aí você tem o sentido da corrente horário. Se fosse o norte, você desenharia um N de norte e colocaria a setinha nas pontas e teria o sentido anti-horário da corrente. Mas lembra disso, toda vez que um ímã se movendo gera uma corrente induzida, essa corrente vai se comportar como o polo norte ou polo sul de um ímã. Dependendo do polo que você precisar para que o ímã sofra uma força contra o movimento, você desenha a letra daquele polo e coloca a setinha nas pontas. Então, nesse caso, a gente sabe que a corrente está no sentido horário, o que aparece na alternativa A. Então, a gente pode eliminar a alternativa E pelo sentido da corrente, e a alternativa correta é a alternativa A. E aí, beleza? Esse aqui é um exercício legal que caiu na Unesp. E agora vem um da FUVEST, que tem uma relação com o anterior. Olha só. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo e um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel faz o quê? A. Ele não causa efeitos no anel? Errado. A gente sabe que a aproximação desse ímã vai acabar produzindo uma variação de fluxo através do anel, e essa variação de fluxo, pela indução, pela lei de Faraday, gera uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida. Então, A está errado. B. Produz uma corrente alternada no anel. Bom, corrente alternada é aquela que tem sentido variável. Só que enquanto esse polo norte do ímã estiver se aproximando da bobina, o que vai acontecer? Vai surgir a corrente induzida, que, como eu já disse, é contra a variação do fluxo. Ela vai tentar parar o ímã, para que o fluxo pare de variar. É por isso que o ímã recebe, igual a gente viu no exercício anterior, uma força
magnética de sentido oposto ao do movimento. Quer dizer, ele está sendo repelido pela bobina. E para a bobina repelir o polo norte do ímã, ela tem que se comportar como um polo norte. Aí você desenha o N de norte na bobina e coloca aqui, ó, o sentido da corrente. E enquanto o ímã estiver se aproximando, a corrente vai ter sempre o sentido anti-horário nesse desenho. Então ela não vai ser alternada, ela vai ser contínua. Não necessariamente constante, né? A intensidade pode variar, mas o sentido vai ser sempre o mesmo. Por isso, o B está errado. C. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa? Jamais, não existe isso. Então, elimina. D. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã? Não, não, não. A força magnética é contra o movimento do ímã, então não pode ser uma força de atração. Tem que ser uma força de repulsão, que é exatamente o que ele diz na alternativa E, e é a alternativa correta. Então tá aí, ó. Resolvido. FUVEST 2010. Bonitinho, né? Vamos já para o 11. Ele fala assim: a figura abaixo representa um experimento em que um ímã está sendo aproximado com velocidade v de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G. A seguir, 3 variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual àquela produzida no experimento original. Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que acontece no experimento original para depois analisar as outras. Vamos considerar aqui, ó, que a gente tem uma espira, né, uma bobina, e só para a gente entender a perspectiva, estou imaginando o observador olhando daqui, certo? Então esse aqui é o ponto de vista do meu observador. Quando o polo sul se aproxima da espira, vai surgir a corrente induzida, e a gente sabe que tem que aparecer uma força sobre o ímã contra o movimento. Se o ímã está indo para a esquerda, ele tem que sofrer uma força para a direita, uma força magnética para a direita, que é uma força de repulsão. E se o ímã vai ser repelido pela espira, o polo sul do ímã vai ser repelido pela espira, quer dizer que a espira também tem que se comportar como um polo sul. E esse vai ser o sentido da corrente visto por um observador nesse ponto. E aí, beleza? Então estou aplicando a lei de Lenz. Se o ímã se aproxima, a bobina vai falar: não, não, sai fora, não vem aqui não, que eu não curto você. Se o ímã vai embora, ela vai falar: não, volta aí, isso é legal, fica comigo. É sempre do contra. Ela sempre vai aplicar uma força sobre o ímã contra o movimento. E aí, vamos olhar as outras possibilidades, os outros experimentos. No primeiro, eu vou desenhar aqui a bobina. Vamos ver aqui o que acontece. A gente vai ter uma aproximação do ímã com a bobina, né? E aí essa aproximação vai fazer com que surja uma força contra a aproximação, uma força de afastamento ou de repulsão. Opa, era um nó que eu queria dizer, uma força magnética de repulsão. O que mostra para a gente que esse lado da bobina, esse lado aqui ao esquerdo, vai ter que se comportar como um polo norte. Então, esse lado esquerdo da bobina vai se comportar como polo norte, o que significa que o lado direito, obrigatoriamente, se comporta como polo sul. É exatamente o que tinha acontecido no experimento original. O lado direito da bobina se comportando como polo sul, que significa que o lado esquerdo se comporta como polo norte. Então, o primeiro experimento passou no teste.
Nele, a corrente vai ser igual àquela do experimento original. No segundo experimento, a gente tem o ímã fugindo, se afastando da espira. E aí a força sobre ele vai ser uma força de atração. Ela fala, não, não, vai embora não, fica aqui que isso é legal. Você é um cara bacana. Para atrair o polo norte do ímã, esse lado direito da nossa bobina tem que se comportar como um polo sul. Exatamente da mesma forma que aconteceu lá no primeiro caso, no original. E para terminar, no terceiro caso, a gente tem a bobina se aproximando do polo sul. Para a bobina se aproximar do polo sul, a gente precisa o quê? Que apareça uma força de repulsão. E aí, se vai aparecer uma força de repulsão no polo sul, quer dizer que o lado esquerdo da bobina tem que se comportar como o polo sul também. Vou de cor aqui. Porque sul com sul se repelem, e aí você vai ter uma força de repulsão. E se o lado esquerdo da bobina funciona como polo sul, quer dizer que o lado direito funciona como polo norte. O que está, pela primeira vez, diferente do experimento original. Então reparem que 1 e 2 produzem correntes iguais à do experimento original, e o 3 não, produz uma corrente oposta à do experimento original. Então apenas 1 e 2 vão produzir correntes iguais. Alternativa D. Resolvido. Bonitinho esse aqui da Federal do Rio Grande do Sul. Já estamos chegando aqui no final dessa primeira parte da lista, só faltam dois. Esse aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí e o próximo que é da FUVEST. O 12, ele fala que um ímã em forma de barra, cujos polos estão representados pelas cores verde e amarela na figura, cai verticalmente atravessando um anel metálico. Durante o movimento do ímã, uma corrente elétrica é induzida no anel, produzindo campo magnético, de forma que o anel se comporte como um segundo ímã. Afirma-se que antes do ímã penetrar no anel, como mostra a situação 1, e após o ímã sair do anel, como mostra a situação 2, ocorrem respectivamente quais tipos de interações entre o anel e o ímã? Bom, de acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida é sempre contra a variação do fluxo. Então ela também vai ser contra o movimento do ímã, que gera a variação do fluxo. Por isso, quando o ímã estiver se aproximando da espira, vai aparecer uma força de repulsão. E quando o ímã estiver se afastando da espira, vai aparecer uma força de atração. Não importa quais são os polos que estejam virados para a espira. Se o ímã se aproximar, aparece uma força de repulsão, e se o ímã se afastar, aparece uma força de atração. Essa força, galera, é sempre contra o movimento, porque o papel dela é frear o ímã para tirar a energia cinética dele, que é transformada em energia elétrica. Então essa força existe devido à conservação da energia. Olhando as alternativas, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Repulsão e repulsão? Não. Então não é repulsão e repulsão, é repulsão e atração. Atração e repulsão? Não, é o contrário. Atração e atração? Não. Atração e repulsão? Também não, já morreu. E repulsão e atração? Sim, independentemente da polaridade do ímã. Alternativa E. Outro exercício bonitinho. Aí, ó, Faculdade de Medicina de Jundiaí 2022. E aí, para terminar, bem bonito, temos aí uma FUVEST segunda fase, ó. Segunda fase da FUVEST 2013. O que esse cara fala pra gente? Uma espira quadrada de lado L
constituída por barras rígidas de material condutor de resistência elétrica total R, se desloca no plano XY com velocidade v constante na direção do eixo x. No instante t igual a zero, representado na figura, a espira começa a entrar em uma região do espaço de seção reta quadrada de lado 2L, onde há um campo magnético B perpendicular à velocidade. A velocidade da espira é mantida constante por meio da ação de um agente externo. O campo B é uniforme e constante e tem a direção do eixo Z, entrando no plano XY. Então você tem aqui o desenho e ele pede para a gente no item A. A figura abaixo representa a situação para o instante t1 igual a L sobre 2V. Indique nessa figura o sentido da corrente elétrica I1 que circula pela espira e determine o seu valor. Bom, vamos começar pelo sentido. A gente tem ali nesse momento o fluxo do campo magnético para dentro da espira aumentando. Então, ó, cada vez uma área maior da espira é atravessada por esse campo para dentro, x. Quando você tem o aumento do fluxo para dentro, a corrente induzida, que é contra a variação do fluxo, vai produzir um campo magnético para fora. Para quê? Para compensar esse aumento do fluxo para dentro. Então a corrente induzida precisa gerar aqui, ó, um campo magnético oposto orientado para fora. E de acordo com a regra da mão direita, para gerar esse campo, a corrente tem que ter um sentido anti-horário, desse jeito. Então o sentido da corrente é o sentido anti-horário. Tá? E qual que é a intensidade dela, né? Como que a gente determina a intensidade da corrente? A intensidade da corrente é igual ao módulo da força eletromotriz induzida dividido pelo tempo. E esse módulo da força eletromotriz induzida, quando você tem um condutor, seria esse lado aqui, ó, da espira, se movendo perpendicularmente ao campo com velocidade v, a gente sabe que vale BLV, onde B é a intensidade do campo, L é o comprimento do fio e V é a velocidade. Você pode chegar nessa equação fazendo o seguinte, ó, E é igual à variação do fluxo dividido pelo tempo. Aí você tem variação do fluxo, campo vezes variação da área dividido pelo tempo. Por que campo vezes variação da área? Porque o campo aqui é constante, ele não está mudando. Só que a área atravessada por ele é que está mudando. E essa variação da área, ela é igual a L, que é o comprimento do condutor, o L está aqui, ó, multiplicado pela distância percorrida pelo condutor, que é esse ΔS. Então fica B vezes L vezes ΔS dividido por ΔT. E aí esse ΔS sobre ΔT é a velocidade da espira. Então você chega em BLV. Campo vezes comprimento vezes velocidade. Agora, jogando isso lá na equação da corrente, a gente tem uma intensidade da corrente que eu vou chamar de I1 igual a BLV. Opa, ó, reparando o erro lá em cima, a corrente é igual à força eletromotriz dividido pela resistência, né? Confundi aqui, misturei com a lei de Faraday. Então, estou pensando que tem a lei de Ohm, do Uri. Então, a corrente é a força eletromotriz sobre a resistência e é o R que vai entrar aqui. Foi mal aí, acabei misturando as duas leis, né? Lei de Ohm com lei de Faraday.
mas é força eletromotriz sobre resistência. E aí está resolvido o item A. No item B, ele pede para a gente determinar a corrente I na espira no instante 3L sobre 2V. Olha só. Para o instante 3L dividido por 2V, a distância percorrida pela espira vai ter sido V multiplicado por 3L sobre 2V é igual a 3 meios de L, ou 1,5. Tá meio doido aqui? Pronto. 1,5 vezes L. Agora sim. O que isso significa? Significa que nesse instante a espira vai estar exatamente no meio dessa região do campo magnético, totalmente imersa nele. Com o campo magnético atravessando a espira, é verdade, só que nesse momento, galera, por ela já estar inteira dentro do campo, você não tem mais variação do fluxo. Você tem fluxo do campo magnético, mas não tem variação. E aí não tem jeito. Se não tem variação, não tem força eletromotriz e não tem corrente. Então o item B, a resposta dele é corrente igual a 0 ampere. Pois a variação do fluxo do campo magnético é zero nesse instante. E no item C, ele pede para a gente determinar a força eletromagnética F, né, módulo de direção e sentido, que atua na espira no instante 5L sobre 2V. E só uma coisinha, né? Mostrei ali como que você chega no BLV. Olha aqui, ó, ele tinha dado para a gente, né? Nem precisava. Ele tinha dado. Estava no Not a Dot. Eu nunca esqueça de olhar o Not a Dot da FUVEST. Bom, para o instante P igual a 5L sobre 2V, a espira vai ter percorrido uma distância igual a V multiplicado por 5L sobre 2V é igual a 5 meios de L, ou 2,5L. Como o comprimento dessa região, onde tem o campo magnético, é 2L, quer dizer que nesse instante a espira já vai estar saindo dessa região. Então, se eu desenhar aqui, ó, a região do campo magnético e a espira, ela vai estar saindo da região do campo. O que significa que existe uma variação do fluxo. E se existe uma variação do fluxo, vai ter uma corrente induzida passando pela espira. Como que essa corrente induzida, qual é o sentido dela? Não precisa disso. Vou fazer uma coisa a mais aqui. Mas para saber o sentido, tem que pensar assim, ó. O fluxo desse campo para dentro está diminuindo. Como a corrente é contra a variação, ela não quer deixar o fluxo diminuir. Então ela vai gerar mais campo para dentro, para que o fluxo permaneça constante. Como que essa corrente pode gerar um campo para dentro? De acordo com a regra da mão direita, a corrente tem que ter um sentido horário, porque aí ela gera um fluxo, um campo magnético para dentro, que se opõe à diminuição do fluxo. Só que essa corrente, ali do lado esquerdo, ela está imersa naquele campo. Eu estou desenhando aqui, ó, laranja, apontando para dentro. E por isso ela vai sofrer uma força magnética, que é aquela força do Bill. Então, a força magnética é igual ao campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio. Para onde que aponta essa força?
você vai ter que lembrar aqui de uma ou outra coisa. Uma que você pode lembrar, FBI, regra da mão esquerda. Força, campo, corrente. O campo está para dentro, a corrente está para cima, então a força magnética ela vai apontar para a esquerda. Então, aqui você tem a força magnética. Mas sendo sincero, você não precisava nem usar a regra da mão esquerda, porque a gente já viu várias vezes nessa lista que a força magnética que surge devido a uma corrente induzida é sempre contra o movimento. Então, se a espira está indo para a direita, a força tinha que ser mesmo para a esquerda, sempre contra o movimento. Agora, como que a gente chega na intensidade da força? Como a velocidade da espira é a mesma o tempo todo, a corrente 3, que surge nesse instante, ela é igual à corrente lá do item A, corrente 1, que vale B, L, V sobre R. E aí, substituindo essa corrente aqui, ó, na equação da força magnética, do Bill, a gente tem a força magnética sobre o condutor igual a B multiplicado por B LV sobre R multiplicado por L. E aí, para terminar, essa força magnética vai ser B ao quadrado vezes L ao quadrado vezes V dividido por R. Aí, essa é a resposta do item C. E com ela, a gente encerra essa primeira parte da lista de indução magnética. Então, tá aí, ó, FUVEST 2018, segunda fase, bonitinho, né? E aí, gostaram? Curtiram? Entenderam tudo? Tiraram as dúvidas de vocês? Espero que sim, galera. Espero ter ajudado vocês, tirado suas dúvidas e que vocês tenham curtido um pouquinho essa indução magnética, tá bom? No próximo vídeo eu continuo, faço os exercícios de transformadores, que são os 5 ou 6 últimos da lista, e aí a gente encerra. Mas lembra, curte o vídeo, segue o canal, ativa o sininho para ficar sempre ligado nas novidades e aparece sempre por aqui. Valeu, um grande abraço e bons estudos!